operadoras e pratica um preço único com você. Ok? Isso tem no mercado, está bastante disseminado. Agora, a grande vantagem disso, além dos custos representar em torno de 15% do valor da correspondência, é óbvio que tem essa questão de celulares inexistentes, troca, pré-paga, essa coisa toda, mas você tem um relatório também de que esta mensagem foi recebida e que a pessoa leu. A entrega dessa mensagem. Quer dizer, é muito mais eficiente, inclusive, do que a carta. Porque a carta você bota no correio, primeiro você não sabe quando vai ser entregue. E se foi, Deus sabe se o cara entregou ou não. Se tem greve no correio, então esquece. O SMS, a grande vantagem é essa. Você recebe um relatório dizendo o seguinte, ó, o seu Paulo Mendes recebeu essa mensagem sua. Tal hora, dia tal. Ok? Então, isso é muito importante para a gente. A gente valida isso tudo dentro do nosso sistema, porque nós recebemos esses relatórios do pessoal. Outra coisa, é o texto. O texto, existe uma regulamentação, inclusive, a respeito disso, que isso não pode ter caráter promocional, né? Eu não posso, por exemplo, se você mandar uma mensagem hoje, mandar um torpedo para você dizendo o seguinte, ó, passe na Riachuelo hoje, pague 1 e leve 2, isso é promocional. Só para vocês terem uma ideia, o preço disso já deve ser 4 vezes superior a uma mensagem do tipo, ligue para 0800, tal, para tratar de assunto do seu interesse. Isso é uma mensagem, uma comunicação, não é promocional. Então, existem esses diferenciais no mercado. Resumo da ópera. O que se recomenda? Contratar uma empresa especializada que tenha contato com todas as operadoras. Logicamente que essa tabela de preço que nós estamos falando aqui é para grandes volumes. Volumes aí de um patamar de 100 mil SMS acima, ok? Logicamente que quanto menor, mais caro é. Mas mesmo assim ainda muito mais barato do que a carta. E a questão dos textos que devem, inclusive, passar pelo seu jurídico e ser avaliado. E essas empresas também são especializadas nisso, para te dar assessoria jurídica para você não ter nenhum problema. Mas é a comunicação de cobrança do momento. Uma outra informação. Eu reduzi a minha emissão de carta de cobrança em 80%. Vou repetir, 80%. Bom, só um complemento. Nós lá fazemos o seguinte trabalho com a SMS. Tanto a empresa como em si só, que é um trabalho, não é um trabalho fácil de fazer, como o Rodrigo falou, de condensar todas as operadoras. Então, nós contratamos uma empresa que preste esse tipo de serviço para nós, com todos os relatórios gerenciais. Inclusive, concentramos também a mesma empresa para poder, no momento de parceria, na hora que eu terceirizo essa carteira, essa empresa também ela tem um custo diferenciado por eu estar centralizando um grande volume de envio diário dessas informações com essa determinada empresa. Que me fala, por exemplo, que empresa que está mandando mais SMS ou menos SMS, quando eu falo da terceirização de carteira, qual o volume que está mandando, qual o nível de assertividade que essa empresa tem em relação a essa ferramenta de cobrança. E também ele me fala o seguinte, olha, você precisa melhorar o seu cadastro. Então, nesse momento, vocês sabem que hoje, com a portabilidade do celular, você pode mudar de operadora, pode mudar de número, e isso é algo fundamental. Só complementando hoje o que o Rodrigo está falando, se nós olharmos algum tempo atrás, e eu estou falando aqui de 2 anos atrás, nós vínhamos com uma estratégia de sempre cobrar o cliente com parâmetros diferentes, mas num tipo de régua única. Hoje, as empresas que condensam mais esse tipo de estratégia tendem a mudar. Nós, por exemplo, o Rodrigo mostrou aqui 6 réguas, nós temos 4 lá, réguas internas, com clientes diferenciados, com parâmetros diferenciados por estado, por valor, por comportamento, né? E isso fez com que ferramentas como SMS, ferramenta como TTS, nos fizesse uma redução de cartas no volume de 60% e uma diminuição do aumento do custo de carta, que não é fácil, em mais de 50% nos últimos 2 anos. Ou seja, de todo o processo de cobrança, carta, na nossa operação, já chegou a apresentar mais do que 45% de todo o custo. E hoje,
esse valor foi investido em novas tecnologias e inteligência. E nos trouxe, nós tínhamos, quando a gente media a recuperação em 180 dias, na média, para produtos, a gente tinha uma recuperação de 40, dependendo da região, de 50. Hoje, a nossa média, fez o fechamento agora, nós estávamos com cerca de 78% de recuperação sobre perdas, só com novas inteligências. Vocês veem que coisa importante, né, que o Paulo está dizendo. Não houve necessidade de reinvestir, mas tendo uma ação estratégica, com o mesmo dinheiro, se faz um trabalho mais focado. Isso acontece muito quando você começa a fazer separação de população. Alto risco, médio risco, alta probabilidade, baixa probabilidade. Eu recebi aqui uma pergunta de uma escola. A escola pode registrar seus devedores? Pode. Nós temos vários devedores registrados e o retorno é bom. E houve aqui uma outra pergunta, se a gente pode mandar uma segunda carta de registro. Pode. Existem grandes varejistas aqui nesta sala, aqui nesse palco, que já fizeram essa ação. Uma ação muito simpática, apenas lembrando o consumidor que ele tem um débito e que a empresa está à disposição, né? Mas com o logo do SCPC na carta. E isso teve um efeito muito positivo de recuperação para todas as amostras que nós trabalhamos. Roseli, me permita, dentro desse contexto, também fazer duas perguntas para você. Já que se falar em escolas, eu perguntaria, Sabesp, empresa de abastecimento de água, pode registrar? Companhia de energia elétrica, pode registrar? Prefeitura, pode registrar IPTU, ISS e outras coisas? Se não pode, por quê e quando isso vai acontecer? Ok. Bom, a Sabesp e as empresas de energia podem registrar depois da novação da dívida. Então, você está lá devendo a conta, eles cortam o fornecimento e te chamam para fazer uma repactuação. Neste momento da repactuação, você assina um contrato e eles religam o serviço. Se esse contrato não for cumprido, pode registrar. Mas o serviço corrente, antes da repactuação, nós no SCPC não recebemos o registro, embora hajam controvérsias. Desculpe, o outro caso, que energia elétrica, idem. As empresas de energia elétrica, elas têm exercitado muito a realização do registro de dívidas com 90 dias. Nós temos um representante aqui de uma grande empresa de energia e nós já contamos esse caso em público, por isso eu vou citar, é a CPFL. Quando a CPFL passou a registrar seus débitos, no primeiro ano a recuperação foi muito superior a 90%. Então, foi muito efetiva a entrada desse registro. E hoje, para os consulentes, conhecer a situação do consumidor junto a essas utilities é importantíssimo, porque é uma forma de tentar validar o item de uma outra pergunta que está aqui. Como é que a gente sabe, né, o potencial do pagamento deste consumidor? Obviamente, se o consumidor não está conseguindo pagar as suas contas essenciais, dificilmente ele vai conseguir pagar uma dívida. Então, essa é uma informação que, na hora da decisão pontual, é importante para a tomada de decisão. Lamentavelmente, nós estamos chegando ao fim. Acho que foi um evento bem bacana. Eu vou fazer uma última pergunta. Ficaram algumas questões a serem respondidas. Nós vamos respondê-las para vocês, sob forma de um jornalzinho, e colocaremos à disposição. Mas eu vou encerrar com uma pergunta de uma outra pessoa que trabalha num segmento diferente, de odontologia. E ela quer saber se é possível a gente conhecer o risco da pessoa que está procurando o crédito antes de darmos o crédito. Eu queria pedir que a gente encerrasse respondendo essa pergunta e vou pedir as considerações finais de cada um dos nossos painelistas. Começando pelo Vitor. Por favor, Vitor. Sim, é possível.